E o PL, o Partido Liberal, decidiu recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que negou o pedido da legenda de invalidação dos votos registrados em 279 mil urnas antigas. Pela ação, a legenda foi condenada a pagar mais de 22 milhões de reais, quase 23 milhões de reais, em multa e teve o fundo partidário bloqueado. Inicialmente, a decisão valia para a coligação que apoiou o Bolsonaro, incluindo PP e republicanos. Em entrevista coletiva sobre o pedido feito ao TSE, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que não estava discutindo a eleição, mas a história do Brasil. As urnas velhas, todas têm a seguinte numeração: 67.305.895. Em todas as 279 mil urnas. Então, o que se quer dizer aqui, o que quer se fazer aqui, que nós não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. E toda eleição, toda votação, o voto, não pode haver dúvidas sobre o voto. O voto tem que ser seguro. E por isso nós fizemos esse levantamento. De acordo com a auditoria privada contratada pelo PL, apenas os modelos de urnas de 2020, que representam em torno de 40% do total, teriam gerado arquivos idôneos. As outras teriam apresentado inconsistências graves e insanáveis. Apenas com as urnas mais novas, o resultado do segundo turno da eleição seria 51,05% dos votos válidos para Jair Bolsonaro, contra 48,95% para o candidato do PT. Augusto, e tem também aquela história de que urnas com mais de 10 anos de uso têm que ser descartadas, elas não podem ser usadas em eleições. Lacombe, por muito menos, né, em qualquer país aí, democrático, de verdade, sério, a eleição, o tribunal teria de explicar, de se explicar. Não, eles vão para o ataque. Ele, especificamente, Alexandre de Moraes, vai para o ataque, multa. E dois partidos corajosamente batem em retirada. Os outros dois que faziam parte da coligação por causa do dinheiro que eles querem receber. Então, como é que pode? Ele está apresentando, pelo menos, indícios veementes, evidências, não indícios, evidências de que houve irregularidades. E o TSE, um ministro, não o TSE, que acha que encarna um tribunal, se recusa sequer a examinar isso, e pune um pedido de esclarecimentos. Não é uma ação, não é uma causa. E baseou em quê esse cálculo enlouquecido? De novo, eu sou obrigado a repetir toda semana e vou repetir. É caso para auspício, sabe? Escapou o controle dele próprio. Então, quem é que vai tomar providências aí? É muito compreensível que o povo brasileiro pense em pedir o socorro dos militares, porque ele não enfrenta, os militares. Ele toma muito cuidado. Constantino, eu me lembro bem que o ministro Alexandre de Moraes avisou que seria assim. Lembra lá no primeiro turno, ainda no horário de votação, que ele convocou aquela entrevista coletiva e citou um jogo de Corinthians Internacional em 76, uma bola que entrou, que ele achava que não tinha entrado. Não é? Ele avisou, bom, eu guardo aquela reclamação para mim. Esqueceu o ministro que hoje em dia no futebol, hoje teve jogo, bom jogo, aliás, 4 da tarde, Alemanha e Espanha. Muito bom. O VAR teve lá que interferia, anulou um gol da Alemanha. Esqueceram de avisar o Alexandre de Moraes que agora no futebol tem VAR. Eles não querem o VAR. Eles não querem o VAR. Não querem o VAR. Ele não aceita. Ele não aceita o VAR na eleição. E ele está criminalizando todos aqueles que têm questões ainda. Agora, é curioso isso, porque o TSE é um órgão já bastante peculiar do Brasil, administrativo para cuidar da eleição, de forma muito centralizadora.
E eles têm obrigação, né? Tem que oferecer transparência a ponto de convencer o eleitor, em sua imensa maioria, da lisura do pleito. Caso contrário, eles falharam. Eles falharam. Porque nós temos uma democracia que, se 1/4, 1/3 desconfia do resultado, é uma democracia em xeque. Só que no caso do Brasil, pelo visto, é metade. E olhe lá, porque a gente não vê os eleitores do Lula nas ruas, eles apareceram nas urnas. Então, veja, eles estão criminalizando quem está cada vez mais incomodado com todo esse processo partidarizado, sujo, imundo, com censura, com proteção ao Lula e por aí vai. Ô Lacombe, os países em que você não pode questionar problemas eleitorais e o resultado são países como China, Cuba, Nicarágua, Venezuela e o Brasil de Alexandre de Moraes. Nos Estados Unidos, o Al Gore, um cara democrata de esquerda, ele levou até a Suprema Corte a questão dos votos. Num país assim, você pode, né, recorrer e vai a plenário julgar. Não é uma decisão monocrática de um sujeito que não é juiz e que decide criminalizar a resposta legítima do Partido Liberal, contratando uma assessoria independente especializada. É tudo tão surreal que nós temos que ser precisos com as palavras aqui. China, Nicarágua, Cuba, Venezuela e Brasil. Do outro lado, Estados Unidos. Vocês podem escolher qual lado vocês querem. É um negócio tão maluco que ele, com essa comparação que ele faz com o jogo de futebol, ele diz o seguinte: ele era corintiano, o Corinthians foi prejudicado, segundo ele. Então ele diz que tem razão. E mesmo assim, não pode apelar. Então ele está dizendo, ele está admitindo com esse exemplo que o outro lado pode ter razão e mesmo assim, aliás, que o outro lado pode não, que o outro lado tem razão e mesmo assim não examina, tendo o VAR que não existia. Lá, como é que pode? Ana, bom, na China é partido único, né? A gente caminha basicamente para isso, né? O nosso grande partido aqui agora é o nosso Supremo Tribunal, é o TSE, né? E a gente está assim, desse jeito. E eles, pegando ali a fala do Barroso, né? Vai apelar para quem, né? Falando para as pessoas saírem da frente dos quartéis, vai apelar para quem? Nós vamos apelar para quem, né, Barroso? Para uma corte que faz parte da cena do crime. E que crime? Assassinato da nossa democracia. Nós não estamos mais vivendo uma democracia saudável. Nós estamos sob um estado de exceção, é fato, juristas já dizem isso, porque uma nação que não respeita mais a sua Constituição, e aí não respeita um juiz de primeira instância que falhou, ou um parlamentar que deu um nó ali na Constituição como presidente da Casa Legislativa. Não, nós estamos falando de ministros que gostam de ser chamados de juízes e que deveriam proteger a Constituição para o mínimo de ordem. Então, nesse sentido aí, né, de chamar o VAR, que VAR é esse? Nesse caso, o VAR faz parte da cena da falta, né, do pênalti cavado. O VAR é o juiz ladrão. Então, nós vamos apelar a quem? Nós vamos continuar na frente dos quartéis. Nós vamos ter que tomar as rédeas dessa nossa democracia moribunda, né, se não já completamente morta, né, assassinada de alguma maneira. E aí vale a reflexão aquele post do Olavo em 2021. Porque nós vamos apelar a quem? Ao juiz ladrão que está claramente ajudando um time, né, roubando, dando cartões vermelhos, amarelos, e inventando faltas e expulsando sem a menor coerência, que decretou o final da partida, 7-0, acabou, você perde e não tem VAR. Mas, seu juiz, nós temos um VAR, a gente pode usar? Não pode usar o VAR. Então, nós vamos apelar a quem? Nós vamos tomar a democracia de volta com as nossas próprias mãos.